A gente tem, né, várias topologias, sendo que duas topologias são muito comuns. Uma delas é o amplificador de diferença que eu acabei de mostrar, e temos também os amplificadores de instrumentação, que são uma evolução, né, uma melhoria do amplificador de diferença. E também eu coloquei aqui a respeito dos amplificadores que servem para medir corrente, que são quase um circuito amplificador de diferença, mas com algo a mais, né? Vou falar também sobre eles na próxima apresentação, não nessa. Então, nós temos aqui o amplificador de diferença, como eu falei para vocês, né? Ele vai amplificar a diferença entre a tensão Vin mais e a Vin menos, e basicamente ele é capaz de rejeitar a tensão de modo comum, que seria a tensão novamente, né, que apareceria aqui. Aqui eu coloquei como uma fonte CC, mas o modo comum pode ser CA também, né? A qualidade da rejeição do modo comum é muito ligada ao casamento desses resistores. Então, o RI e o RF, tanto, né, esse RI aqui, digamos, esse aqui é um e esse aqui é um outro resistor, né, o RI linha, digamos, e o duas linhas. Então, a gente precisa que os resistores sejam, o RI seja igual ao linha, seja igual a RI duas linhas, a mesma coisa para o RF, e também que a relação entre esses resistores ele seja constante. O amplificador de diferença nada mais é do que isso, é um amplificador operacional com uma malha, né, de resistores de realimentação e o mesmo circuito integrado. E aí, quando os fabricantes integram no mesmo circuito e os resistores são fruto do mesmo processo de fabricação, é possível chegar ao casamento dessas resistências que seja muito bom. Eles também estão no mesmo substrato, no mesmo dispositivo, então a temperatura deles varia da mesma forma, né? Eles estão na mesma temperatura. E assim a gente consegue ter resistores não só casados muito bem, como com uma deriva de temperatura muito baixa. Eu coloquei aqui, por exemplo, de uma precisão de 0,01% e um coeficiente de temperatura, né, no ganho, que seria uma medida de quanto esses resistores estão, a relação deles está divergindo, né, já que a saída é o RF dividido por RI, de 5 ppm por Kelvin. Na verdade, a gente tem até teve coeficiente de temperatura mais baixo do que esse. Você pode comprar dos fabricantes vários resistores, né, no mesmo encapsulamento, e aí eles chegam a ppm de 1, a coeficiente de temperatura de 1 ppm, ou até mais baixo do que isso. Tá? Claro que é mais barato você comprar um amplificador de diferenças já pronto. Aí vai um pouco, né? Você vai ter certos ganhos, então às vezes você não tem o ganho que você quer, então você pode tentar montar o seu também, mas enfim, isso é uma discussão que a gente deixa para depois. Características desse circuito, ele tem a entrada diferencial, né? A entrada, ele vai amplificar a tensão entre VIN mais e o VIN menos. A saída é single-ended. Ele consegue ter o Common Mode Rejection Rate, né? A taxa de rejeição de modo comum entre 90, 100, 80 a 100 dB, que de novo está muito relacionado com o casamento desses resistores. Ele consegue ganhos extremamente precisos, de 0,1%, com coeficiente de temperatura baixos, porém ganhos relativamente baixos, de 1 vez até 10 vezes, comumente não mais do que isso. Eles têm uma alta impedância de entrada, então se você... Deixa eu apagar isso aqui.
se você considerar aqui a impedância vista daqui, né? A gente tem esses resistores aqui, o RI na impedância de entrada, então a impedância de entrada deles é alta. Qual que é o problema? O problema é que se você usar ele com um circuito anterior ou com um transdutor que tem uma impedância de saída alta, a gente vai ter efeito de carga. Então, se a gente tiver aqui resistências ou impedâncias, né, variando a frequência, altas, ela vai alterar o ganho do nosso circuito, esse Z aqui que seria relacionado ao transdutor. E não só isso, esses impedâncias aqui não necessariamente são tão bem casadas quanto o RI e o RF. Então, a gente vai atrapalhar também a rejeição de modo comum do circuito. Tá? Como nós temos esses resistores antes da entrada do amplificador operacional, é possível que essa tensão aqui em menos ou no em mais esteja acima dos meus trilhos de alimentação, ou abaixo, né? Pode ser mais do que o V+, ou menos do que o V-, que ainda seria possível ter uma saída linear aqui. Então, essa é uma vantagem. E são componentes baratos, se comparar com os amplificadores de instrumentação, principalmente, né? São baratos. Esse slide aqui é para mostrar a importância do casamento dos resistores. Então, se nós usarmos aqui resistores, né? Digamos que a gente está construindo o nosso amplificador de diferença. Se nós usarmos aqui resistores com a tolerância de 1%, tipicamente a gente vai ter uma rejeição aqui na faixa dos 34 e 40 dB. À medida que a gente vai aumentando a precisão, aí a gente consegue chegar naquela faixa que eu mostrei que seria típica, né, dos amplificadores de diferença, na casa dos 80 a 100 dB. Mas nós, em que se nós fizéssemos esse circuito discreto, né, com componentes discretos, seria necessário ter resistores caros de precisão muito alta, de tolerância muito baixa, para que a gente chegue a uma rejeição de modo comum grande. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? É um motivo para a gente usar já o amplificador de diferenças pronto e não tentar montar o nosso. Se a gente montar um amplificador de diferença com resistor de 1%, a gente não vai conseguir muita rejeição de modo comum, não. Algumas sim, mas não muita, né? Dividido por 100, 40 dB. Os amplificadores de diferenças, o uso típico é para você amplificar um sinal diferencial, né? E rejeitar o modo comum. Mas, na verdade, ele tem alguns outros usos que são interessantes. Por exemplo, como ele já tem os resistores da malha de realimentação integrados e com uma exatidão, né, uma precisão muito grande, a gente pode usar eles como circuitos amplificadores de precisão. Então, por exemplo, aqui a gente teria o ganho de 2 vezes. Se a gente conectar ele de uma forma diferente, né, o sinal entrando aqui, ele poderia dividir por 2, sendo que a gente multiplica por 2 ou divide por 2 com um erro no ganho de 0,1%, 0,01%. Poderia ser simplesmente um buffer. Aqui talvez não faça tanto sentido, né? Um buffer, mas enfim. Ele também tem um uso interessante que seria para isolar os laços, né, de terra. Então, a gente tem nosso sensor que tem um determinado referencial, e a gente não quer ligar o referencial desse sensor ao referencial da nossa placa, né? Digamos que o sensor está em uma outra placa, em um outro componente. Por mais que os terras estejam próximos as referências estejam próximas do terra, se a gente ligasse um terra no outro, a gente estaria gerando um loop de terra. Então, o amplificador de diferença ele pode ser usado para seguir o sinal do sensor, ou amplificar o sinal do sensor, e referi-lo ao terra local. Tá? Além disso, não está aqui, mas se a gente usar referência, se vocês colocarem aqui, olha, a referência. Se a gente colocar uma tensão aqui,
nesse pino ref, ele vai somar um determinado valor aqui na saída, né? Então, a gente pode usar esse circuito também para poder mudar o offset que a gente tem no nosso circuito, no nosso sinal, desculpa. Que seria basicamente isso, né? Esse circuito aqui, olha, o A seria o sinal e o B seria, poderia ser a referência. A gente estaria somando o valor. Então, são algumas formas de usar o amplificador de diferença. Lembrando, ele tem resistores casados com a deriva de temperatura muito baixa, então a gente consegue ter circuitos de precisão utilizando esses componentes que não são componentes caros. E aqui são alguns outros usos, alguns exemplos, né? Para medir a saída de uma ponte resistiva, esse isolamento dos terras, né? É um uso interessante. Ou então aqui, olha, a medição diferencial no resistor shunt, né? Eu vou falar sobre isso na próxima apresentação, mas, digamos, a gente tem um shunt aqui na parte de alta do circuito, né? Então a gente tem uma tensão aqui, e aí o nosso amplificador de diferença vai conseguir rejeitar essa tensão alta aqui e vai amplificar só o sinal da queda de tensão no shunt. Então, alguns usos típicos. E aqui tem uma tabelinha, eu tirei isso do livro do Horowitz, né? Horowitz, sei lá como é que chama, esqueci o nome dele. Que é uma lista de vários amplificadores de diferença com algumas características. Então, é interessante como uma forma de tentar buscar entre outros fabricantes, né? Mas, basicamente, se vocês olharem, tem componentes da Texas, o INA, por exemplo, e da Analog Device ou da Linear Technology, que é CLT, mas a Analog Device comprou a Linear Technology. Então, quase que só amplificadores da Texas Instruments e da Analog Device. Então, os circuitos, os amplificadores de diferença são componentes muito interessantes, né? Como um primeiro estágio para a gente poder rejeitar o modo comum e pegar só o sinal diferencial do nosso sensor. Mas ele tem, principalmente, como limitações, um ganho limitado e também uma rejeição de modo comum limitada, entre 80 e 100 dB, é o típico. Como ele usa resistores relativamente altos, eles têm problemas de ruído térmico, né? Todo resistor é uma fonte de ruído térmico. Não sei se... Acho que eu não passei para vocês o vídeo sobre resistores, não, depois eu passo. Mas acho que eu falo no vídeo sobre ruído, né? Todo resistor produz ruído térmico, que é proporcional ao valor da resistência. Então, esse amplificador de diferença ele tem o problema de ruído e a impedância de entrada é alta, que são problemas que você tem que levar em consideração.